Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o top 10 piores desenhos da Cartoon Network. Então chega de enrolação e vamos lá. 10 Poderosas Magispadas. A gente acompanha a história da Vambre e do Troias, que são dois guerreiros que sempre embarcam em diversas missões em troca de grana e de capturar as magispadas. Dá pra perceber que eles são meio mercenários, mas qual o problema nessa série? Ela tem uma boa, eu acho a série bem criativa, tal, com espadas variadas que chegam a ser bizarras e épicas ao mesmo tempo, porém acaba sendo irritante por causa de sua comédia meio infantilizada, cores extremamente saturadas, e é isso mesmo. 9. O show de Tom e Jerry. Como eu já falei um monte de vezes, eu não curti essa versão porque eles tiraram o politicamente incorreto e tornaram os personagens amiguinhos, o que não aconteceria, porque quem conhece a série original sabe que eles não são amigos e se detestam, e só raras vezes faziam aliança, mas a maioria das vezes se detestavam. Por causa de um humor sem graça e não tem o politicamente incorreto. Onigata, originalmente surgindo no filme Uma Aventura Lego, a Onigata ganhou uma série bem ao estilo dos Jovens Titãs em Ação. Então, como já devem saber, eu já não gosto de Os Jovens Titãs em Ação. E o Nigata é uma versão piorada do mesmo. Então, só por isso mesmo, os meus mesmos problemas com os Jovens Titãs, Jovens Titãs em Ação acaba sendo o dobro com o Nigata, porque é uma versão pior. 7. Titio Avô. O Titio Avô, no meu ponto de vista, é um desenho bem sem noção e eu tenho noção que muitos gostam. Porém, entretanto, todavia, ele tem um humor bem idiota, com uma animação preguiçosa e histórias que não fazem o menor sentido e que simplesmente não são engraçadas, são só ridículas e absurdas. E uma leve observação, ele seria melhor se ele fosse mais para adultos, ou seja, se ele fosse um desenho da Adult Swim. 6. Os Jovens Titãs em Ação. Mais uma vez declarando meu ódio a essa série. E qual o problema? Os personagens que antes eram tridimensionais, épicos e que todo mundo gostava de se espelhar se tornaram crianças chatas, barulhentas, choronas que só sabem fazer bagunça e brigar entre si. Sem falar que as histórias não fazem sentido, são muito pobres em enredo e a única coisa boa são as referências, mas isso não é o bastante. 5. Laranja Irritante. Tentando aproveitar o sucesso do youtuber, eles colocaram uma série do Laranja Irritante, que são diversas enquetes em que ele embarca em diversas aventuras com suas amigas frutas e o seu amigo humano. Só que o problema é, como o nome já diz, é uma laranja irritante, ou seja, é impossível de você ver sem sentir raiva, ele é completamente irritante, com piadas que são irritantes, tudo naquele desenho é irritante. E uma história relativamente sem noção e que beira o escatológico e a bizarrice extrema. Por isso que ele está nessa lista. 4. As Meninas Superpoderosas Reboot. O problema dessa série é que a gente acha que vai falar sobre combate ao crime e tal, mas não. Eles preferem fazer um aprofundamento de personagem que é ridículo, que não tem nada a ver com as personagens, tentando modernizar elas, claro. Tiram toda a ação, elas brigam entre si, são completamente irritantes. E só por isso mesmo. A animação também deixa a desejar pra caramba, com vilões que sinceramente não são carismáticos e personagens que me fazem desligar a televisão. 3. Ben 10 Reboot. O Ben 10 Reboot chega até a ser uma falta de respeito com o Ben 10 original. Eu tenho noção que não era para os fãs antigos e sim para as novas gerações, porém isso não é desculpa para deixar o desenho preguiçoso e com uma infantilidade extrema e com histórias bizarras. As cores são de desagradar. As cores das séries anteriores, tirando o universo, eram cores mais controladas, cores mais sérias, sóbrias e que não levavam a um ar de infantilidade. Porém, alguns episódios até que se salvam dessa série, mas ao mesmo tempo ela é ruim. 2. Esquilo Intranquilo. Um desenho que não é ruim, assim, ele só é meio repetitivo e genérico. Sem falar que ele tem algumas semelhanças com Bob Esponja, mas ele não é um plágio de Bob Esponja, o plágio já está vindo. Mas é só meio assim, sem graça, com personagens que já vimos em todos os lugares e é só isso, ele não inova muita coisa, por isso ele acaba sendo ruim.
Fred Coquinho na Ilha das Frutas. Esse desenho foi até esquecido. E por que ele foi esquecido? Porque ele é ruim e porque ele teve uma acusação. Vamos lá. Para começo de conversa, escutem só essa história. Fred é um coco bem humorado, que chega até a ser irritante, e acaba irritando um cara que é rabugento e que detesta ele, mas o Fred acha que ele gosta dele. É familiar, não é mesmo? Parece com o Bob Esponja. Porque ele tem uma semelhança bizarra com o Bob Esponja. Hein? E é uma semelhança bizarra mesmo, não é coincidência, é um plágio na cara dura. E sem falar nisso, é uma cópia assim, bem mal feita, com histórias que não cativam. E ele foi tão ruim que ninguém lembra dele. Menções honrosas: A Vaca e o Frango e Osmaus, vulgo o Rato Esponja. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse canal, deixa o vídeo comigo no like. Dê sugestões que esse canal também se inscreva de forma que você enxergue o like as suas redes sociais. Tchau.